Olá pessoal, aqui é a Prof. Karina. Eu vou corrigir com vocês a nossa atividade avaliativa sobre capacidade térmica e calor específico. Então, eu já deixei meio pronto aqui para explicar para vocês, tá? Primeira pergunta era a seguinte: o que significa dizer que um objeto tem capacidade térmica de 500 calorias por grau Celsius? Eu vou ler isso de novo e a gente vai tentar interpretar para daí tirar a conclusão. 500 calorias por grau Celsius. A gente sabe que capacidade térmica e calor específico tem uma diferença pequena. Uma é a quantidade de calor para aumentar 1 grau Celsius da sua temperatura ou diminuir, né, para alterar. E a outra é a mesma coisa, só que é para 1 grau Celsius de 1 grama de sua massa, né? Então essa é a diferença entre os dois. Aqui diz o seguinte, que é 500 calorias por grau Celsius. Então quer dizer o seguinte, que esse objeto, ele precisa receber 500 calorias para subir 1 grau Celsius sua temperatura, ou ele precisa perder 500 calorias para diminuir 1 grau Celsius sua temperatura. Porque é o que diz, ó, 500 calorias por grau Celsius, quer dizer, por 1 grau Celsius. Então ele precisa ganhar 500 calorias para subir 1, ou perder 500 calorias para diminuir 1 grau Celsius. Certo? Tranquilo, né? Aqui tem um cálculo, ó. Opa. Qual a capacidade térmica de um objeto que, ao receber 6.000 calorias, tem sua temperatura elevada de 20 para 40 graus Celsius? A fórmula da capacidade térmica, né, que é a pergunta: capacidade, quantidade de calor, variação de temperatura. A quantidade de calor é o 6.000 calorias, dividido pela variação de temperatura. Ó, de 20 para 40 não subiu 20? Tá aqui. Daí divide 6.000 dividido por 20 dá 300 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer o quê? É a mesma coisa aqui, ó. Que ele precisa receber 300 calorias para aumentar 1 grau Celsius, ou ele precisa perder 300 calorias para diminuir 1 grau Celsius. A cada grau Celsius que ele for aumentar, ele precisa de 300 calorias. Então, aqui no caso que ele aumentou 20, ele precisou de 6.000. Porque foi 20 graus Celsius. Cada 1 grau Celsius, 300 calorias. Acho que deu para entender, né? Essa é bem legal também, ó. A capacidade térmica do sistema A é 100 calorias por grau Celsius, ou seja, precisa receber 100 calorias para aumentar 1 grau Celsius. E do sistema B é 50 calorias por grau Celsius, então ele precisa receber 50 calorias para aumentar 1 grau Celsius, ou diminuir, né? Se os dois sistemas receberem a mesma quantidade de energia, qual deles se aquecerá mais? Então eu fiz de um jeito aqui bem fácil para a gente entender. Se eu der 100 calorias para os dois, o CA é 100 calorias e aumenta 1 grau. Se eu dei 100 calorias, então ele vai aumentar 1 grau Celsius. O B é 50 calorias para aumentar 1 grau Celsius. Se eu der 100 para ele, ele vai aumentar 2 graus Celsius. Então, dando a mesma quantidade, que foi 100 para os dois, o que aumentou mais foi o corpo do objeto do sistema B, né? Tá aqui, ó, B. A4, como era muito grande, eu coloquei aqui, ó, no celular. Então, eu vou ler aqui com vocês, se a gente resolver por aqui, tá? Tem uma luz ali, né? Vamos ver se eu consigo dar. Aqui. Aí. Utilizando a tabela, determine... Opa. Ai, esse negócio tá caindo. Determine qual das substâncias precisa absorver maior quantidade de energia por grama para que sua temperatura varie 1 grau Celsius. Então, aqui é calor específico, é caloria por grama por grau Celsius. Ou seja, aqui é a quantidade de calor que essa substância precisa receber para aumentar ou diminuir em 1 grama de sua massa 1 grau Celsius. Então, a água precisa receber 1 caloria. E o ouro, 0,03. E aqui tem os valores intermediários, certo? Como a gente tem o máximo e o mínimo, vai ser um dos dois. Isso já é questão de vestibular, né? A pergunta é: qual dessa substância precisa absorver maior quantidade de energia para aumentar 1 grau Celsius? Todas isso aqui é para aumentar 1 grau Celsius. Aqui na unidade, ó. Cal por grama por grau Celsius. Qual deles é o número maior? É a água, né? Então, ela precisa receber maior quantidade de energia para aumentar 1 grau Celsius. Enquanto o ouro precisa receber só 0,03 calorias, a água precisa receber 1 caloria. Então, a pergunta era qual precisa receber mais, e a gente sabe que é a água. É o contrário da 3, né? Aqui na 3, ó, se fosse a mesma pergunta, qual dos dois precisa receber maior quantidade de caloria para aumentar 1 grau Celsius? Isso que é capacidade térmica. O A, ele precisa receber 100, enquanto o B precisa receber só 50. Com 50 ele já aumenta, esse aqui precisa de 100. E aqui é a mesma coisa. Com 0,03 calorias já aumenta 1 grau. A água não precisa de 1 caloria. Certo? Deu para entender bem, né? Tá, vamos para a última.
Um objeto de massa 100 gramas, isso já é um indicativo que é calor específico, né? Recebe 91 calorias de energia e sua temperatura sobe de 20 para 30, ou seja, 10 graus Celsius. Qual o calor específico da substância? Relembrando as fórmulas de calor específico, né? Capacidade térmica por massa ou quantidade de calor, massa, variação de temperatura. Quantidade de calor, 91 calorias. Massa, 100 gramas. Variação de temperatura, de 20 para 30, 10. Multipliquei embaixo, né? Ficou 1000, né? 91 dividido por 1000 fica 0,091 calorias por grama por grau Celsius. É isso. Acho que agora deu pra fechar bem, né? Então tá, até mais. Um abraço.